proteção, nos dá a provisão como Jeová Jireh. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 13. Convido você a estar de pé. 2 Reis, capítulo 13. Versos 14 a 19. 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso número 14, diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou, e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá até os consumir. Verso 18, disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira a terra, ou melhor, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, sobre os teus cuidados, sobre a dimensão e poder da tua palavra, que podem fazer, Deus, mudança em nossas vidas, porque ela é poderosa para separar o que presta e o que não presta, o que vem do Senhor e o que está dentro, ó Pai, como voz interna, interior dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez te damos liberdade para o teu Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, mexer em nossas estruturas, aquietar os nossos corações, mas sobretudo, Deus, abrir os nossos olhos, quebrantar o nosso coração, para que ainda que sejamos pecadores e falhos, por vezes infiéis, nós possamos, Deus, nos posicionar ou nos reposicionar para poder, Deus, viver a tua vontade, porque sabemos, conforme a tua palavra diz, que só herdarão o reino dos céus aqueles que fizerem a tua vontade. E importa, Deus, a nós não viver, ó Pai, na miséria, mas sim uma prosperidade espiritual que o Senhor nos dá direito. Por isso, Deus, anula a nossa voz interior, não deixa, Pai, que nada que não provenha do teu Espírito venha atrapalhar o teu haja sobre nossas vidas, não somente nessa noite, por meio dessa palavra, mas sobretudo, Deus, nos dias que se seguem, quando nós não estamos, ó Pai, nesta casa de oração, mas vivendo a nossa luta diária, sim, com os teus anjos acampados ao nosso redor, sim, o Senhor com a tua mão sobre nossas vidas, mas é a hora, Pai, que diante da batalha, das lutas, das adversidades, dos desertos, das tribulações, é a hora, Deus, que precisamos colocar em prática também a tua palavra, para termos o selo da tua aprovação e desfrutarmos do melhor dessa terra. Por isso, nessa noite, nós repreendemos
toda a ação de Satanás e do seu exército caído contra a vida dos teus filhos, ó Pai, nessa noite, todo cansaço, todo desânimo, toda apatia, opressão, ó Pai, todo sono, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Tenhas liberdade para falar por meio da minha boca e prepara o coração da tua igreja, Senhor, para receber um alimento sólido e fértil para as suas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, nessa noite, nós estamos debaixo de um tema bastante sugestivo, né, um plano, um planejamento, um preparo, um caminho para a tua ampla vitória, né? Um caminho para a tua ampla vitória. Joás, ele se viu diante de uma grande ameaça. O exército sírio, ele se mobilizou contra ele, e ele sabia muito claramente que ele não poderia enfrentá-lo. E ele tinha visões terríveis de derrota e também visões de aprisionamento. E mesmo não sendo um homem comprometido com Deus, mesmo não sendo um homem temente a Deus, ele reconheceu que Eliseu, uma voz ativa do próprio Deus, um profeta, e não o poderio militar, representava de fato a esperança da sobrevivência de Israel. E essa situação, ela mostra certa similaridade com aqueles que buscam o Senhor somente na hora que precisam de alguma coisa. Quantos na prática, quantos na realidade não querem ter intimidade com o Deus de toda a providência, mas apenas a providência desse Deus, o milagre desse Deus, porque isso certamente imporá renúncias à carne, isso exigirá obediência, isso exigirá compromisso, porque na visão, na ótica imediatista deles, o custo-benefício desse relacionamento com Deus é baixíssimo. Toma o arco e flechas, retesa o arco. Essas foram as primeiras ordens de Eliseu a Joás. E aqui já mostra algo muito importante para a nossa vida espiritual. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que no caminho da vitória que o Senhor ele já nos reservou e que é direito nosso, nós temos ações a tomar. Toma o arco e flechas, retesa o arco. De imediato, nós podemos entender Deus falando de maneira muito clara que se nós queremos vitória, nós temos ações a tomar. Deus ele não fará aquilo que cabe a nós ser feito. Porém, muitas vezes, nós esperamos que Deus ele faça tudo. Nós deixamos que palavras como aquela que diz há tempo para tudo, todas as coisas cooperam para o meu bem, palavras como essas se cumpram sem que haja sacrifício, sem que haja um posicionamento agradável diante de Deus, como um soldado disciplinado que já sabe o que tem para fazer e simplesmente faz, como nós dissemos no domingo passado de manhã, um exemplo das formigas, não tendo general, não tendo comandante, não tendo oficial, elas sabem o que tem para fazer e fazem. Nós temos ações a tomar para receber a nossa vitória. E nesse sentido, nós não podemos entrar, ou é preciso sair de toda e qualquer prostração, medo, indiferença, zona de conforto. É preciso deixar de focar os problemas e tomar uma posição para guerrear, uma posição para atacar, conforme a própria instrução, retesando
a esperança no Senhor. Como? Lembrando das promessas de Deus, lembrando das virtudes de Deus, que são inúmeras. Um Deus que é bom, um Deus que é fiel, um Deus que é misericordioso, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que é bondoso. Ou seja, são tantas as virtudes que estão presentes e que podem nos dar esperança, que foi exatamente o que Jeremias fez. Enquanto ele olhava para o problema, ele se via envolto no problema. Mas quando ele disse, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, o ambiente espiritual em torno de Jeremias mudou. E o que trouxe esperança para Jeremias? Foi exatamente lembrar de 4 virtudes naquela ocasião de Deus. Retesa a confiança em Deus, no sentido de deixá-lo pelejar as suas lutas, por meio de continuada oração e de intensa oração, porque Deus diz na sua palavra, nos orienta para orar sem cessar. Deus não diz, ore uma vez, Deus já escutou e não é preciso mais orar. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos mostra a intensidade. Orai sem cessar, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja que Deus na sua palavra, Ele não diz apenas pedir e dar-se-vos-á. Ele demonstra, ou Ele requer de nós intensidade, retesando a confiança em Deus no sentido de embraçar o escudo da fé e empunhar ou levantar a espada do Espírito. Sabe para quê? Para que no domínio interior nós possamos domar a nossa língua, domar os nossos pensamentos daninhos e, consequentemente, gerar alegria no coração de Deus, e no domínio externo, cancelar ou anular toda palavra, todo intento do inimigo contra a nossa vida. Tudo isso é importante para trazer à tua memória, ou para manter viva na tua memória, que Deus não mudou a tua condição de herdeiro de Deus, de co-herdeiro de Cristo Jesus, e portanto Deus não mudou a tua condição de homem e de mulher vencedor e vencedora. Retesa o arco, esforça-te, anima-te, não se atemorize, não se intimide. Como primeiro passo no caminho da ampla vitória, tome posição para que o Senhor venha trabalhar em seu favor. Depois de Joás cumprir a ordem de Eliseu, a palavra de Deus diz que ele pôs as mãos, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei Joás. E isso significa, ou é um gesto de cobertura espiritual. De fato, nós não podemos desprezar a cobertura espiritual de nossos líderes agindo na independência, ou estarmos debaixo da indiferença ou do enfrentamento. Da mesma forma, nós não podemos desprezar a cobertura de Deus, porque sem ela nós somos alvos vulneráveis para as investidas do inimigo. Nós somos filhos que não alcançarão a plenitude de Deus. Diariamente nós somos provados, e cada decisão que nós vamos tomar vai apontar para estar debaixo da cobertura de Deus ou da reprovação de Deus, estar debaixo do haja de Deus ou do silêncio de Deus, ou da mão pesada de Deus. Os preceitos de Deus e a aliança com Deus não podem estar presentes apenas nos nossos lábios, como homens e mulheres, como filhos que honram ao Senhor com os seus lábios, mas os seus corações estão longe do Senhor. A desobediência, ela não pode sobrepujar o sacrifício de ações de graças, o sacrifício de justiça, o espírito quebrantado. As suas decisões diárias precisam ser coerentes com a vontade de Deus, porque o caminho que Deus está te conduzindo, ele tem um fim, e esse fim é coerente
com a nossa condição de homem e mulher, de servo e de serva, de obreira aprovado e vitorioso, que é a nossa vitória. Depois de dizer, retesa o arco, depois de pôr as mãos sobre as mãos do rei, Eliseu agora diz o seguinte: tudo isso foi o que nós lemos na palavra de Deus, eu apenas estou sequenciando o que lemos entre os versículos 14 a 19. E Eliseu, nesse momento, ele diz: abra a janela para o horizonte, ou melhor, para o oriente. Abra a janela para a direção do inimigo. Abra a janela dá um significado de visão, de ampliar a nossa visão. Sim ou não? Sim. Estamos dentro de um quarto com blackout, afastamos a cortina, abrimos a janela e temos uma visão ampliada do que está do lado de fora. E nessa caminhada diária de decisões, que apontam diretamente para o tempo e a amplitude, a dimensão da bênção que nós vamos colher, receber, nós precisamos também ampliar a nossa visão, removendo obstáculos que impedem de enxergar o nosso alvo, que é a manifestação da glória de Deus. E quais seriam esses obstáculos? Eu quero pontuar nessa noite apenas 3, dentro do contexto dessa palavra, dentro de um plano para a sua ampla vitória. É esse o contexto. Eu quero anunciar apenas 3 obstáculos: falta de proatividade, falta de iniciativa, falta de capacidade reativa. É o primeiro obstáculo. A inércia do passado e a resistência ao novo precisam ser eliminadas, quebradas dentro de nós. A perspectiva do só faço se não pode também estar mais presente em nós. Só vou fazer isso se Deus me der aquilo. Só vou fazer isso se meu irmão tomar alguma atitude diante dos meus olhos. Não barganhe com Deus. Tome a iniciativa para resolver problemas. Problemas não são para serem colocados embaixo de um tapete, nem atrás de uma porta. Problemas são para serem resolvidos. Problemas não são para serem postergados, alongados. Eles precisam ser tratados devidamente no mundo espiritual, para que eles não venham nos derrotar, para que nós não venhamos ser abraçados pelos problemas e venhamos nos esquecer da nossa comunhão com Deus, da nossa aliança com Deus, das promessas de Deus, de viver uma vida que alegra o coração do nosso Deus. Nós precisamos estar e entrar na perspectiva de Deus, porque o Senhor moverá céus, mar e terra em nosso favor, para cumprir os seus planos em nossa vida. Por isso, traga à sua memória que as promessas de Deus, elas aguardam uma atitude de fé e ação. Porque como está escrito em Isaías 1,19, eu espero que isso já esteja decorado, ou guardado melhor do que decorado, porque decorado, muitas pessoas no mundo decoram para fazer seus exames, vão lá e tiram a nota, mas não vivem o que estão decorando, ou não entendem o que estão decorando. Eu espero que já esteja plantado no seu coração aquela palavra que diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Traga à sua memória que as promessas de Deus aguardam a sua atitude de fé e a sua ação. Quando nós agimos, Deus reage. Quando nós queremos
e nós ouvimos, nós desfrutaremos do melhor dessa terra. Outro obstáculo que nos impede de enxergar o nosso alvo é a falta de comprometimento, que vai além do envolvimento. Para que fique bem clara a diferença entre comprometimento e envolvimento, e você possa entender que no mundo espiritual apenas estar envolvido é um patamar e estar comprometido é outro patamar, eu quero trazer um elemento, um exemplo que certamente vocês já ouviram falar e que talvez muitos de vocês estejam desejando nessa noite, depois que acabar o culto. Uma refeição chamada bife a cavalo. Sim ou não? Mas, pastor, o que isso tem a ver? Que maluquice é essa? Onde está o envolvimento e o comprometimento com esse prato que só faz aumentar a salivação na boca? E aí a gente lembra que no bife a cavalo existe uma carne e existe um ovo. A carne vem do boi, o ovo vem da galinha. Ambos pagaram um preço. A galinha pagou o preço da rotina. Ela apenas expeliu um ovo. Já o boi pagou o preço do sacrifício. A morte. Morreu para que isso pudesse ser revertido em um bife, em uma carne que chega à sua casa. Comprometimento vai muito além de estar envolvido com alguma coisa. E é por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que está muito longe do sacrifício da galinha, que está muito longe de um mero envolvimento. E ele complementa dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Envolver-se com Deus ou na obra de Deus é muito superficial. Você está fazendo nada mais do que vivendo o produto de uma rotina, quando na verdade Deus, Ele quer intimidade, Deus quer comunhão, Deus quer profundidade, Deus quer temor a Ele. Outro obstáculo que nos impede de enxergar o nosso alvo, esse é o terceiro e último, é a falta de atitude mental positiva. Porque quem olha para as circunstâncias não chega a Canaã. Quem olha para as circunstâncias não recebe o melhor de Deus. Quem olha para as circunstâncias não desfruta da plenitude de Deus. E aí eu quero que vocês tragam à sua memória uma palavra muito importante que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viva o exemplo de Paulo, quando ele certa vez ele disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Tudo posso naquele que me fortalece. Por fim, ainda dentro desse último ato profético de Eliseu, ele manda que Jeoás ele atire a flecha da vitória do Senhor. E depois de abrir a janela em direção ao horizonte, Jeoás ele atirou uma flecha naquela direção. E naquele tempo, uma das maneiras de você declarar
guerra ao inimigo era você lançando uma flecha no território do inimigo, no território alheio. Eliseu já havia dito para Jeoás até esse momento: tomar um arco e flecha, e ele assim o fez. Retesar o arco, e ele o fez. Abrir a janela, e ele o fez. Atirar a flecha da vitória, e ele fez. Mas Deus tinha ainda algo maior para oferecer a Jeoás. Porém, quando Eliseu, ele comunica o último passo daquela profecia, pedindo para que ele pegasse as outras flechas e ele batesse com elas no chão, ou seja, que ele ferisse a terra com as demais flechas até consumir essa terra, diz a história, ou diz a palavra, que apenas 3 flechas foram atiradas. E Eliseu se indignou tremendamente contra Joás. E ele abre a sua boca no verso 19 para dizer o que já ouvimos: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Basicamente o que Eliseu estava dizendo era o seguinte: porque você limitou a ação de Deus, dando apenas 3 flechadas, ao invés de lançar todas as flechas, você terá apenas e tão somente 3 vitórias. E o verso 25 diz que o rei Jeoás, ele conseguiu reconquistar as cidades que o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele havia tomado de seu pai na guerra, mas ele só feriu os sírios 3 vezes, vencendo 3 grandes batalhas contra eles. Ele não foi suficiente, isso não foi suficiente para consumir o inimigo por completo. E ali estava cumprida a profecia de Eliseu. Apenas 3 vitórias ele alcançaria. Ele não derrotou o inimigo por completo. E isso é perigoso quando a gente fica ainda vivendo um caso com o inimigo, abraçando o inimigo. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter a certeza de quem é o nosso Deus e o que Ele requer da nossa parte. Não podemos brincar com Deus. Não podemos ficar postergando o querer de Deus em nossas vidas. Simplesmente porque, como eu disse nessa noite, nós não temos o controle do tempo, nós não temos o domínio do tempo, nós não sabemos o que vai acontecer no dia que se chama amanhã. O que nós vemos na vida do rei Joás é a atitude de alguém limitando a ação de Deus, porque ele se conformou com o pouco. Ele se conformou com o pouco. Quando ele poderia ter experimentado 5 ou 6 vitórias sobre o inimigo, a atitude dele de conformismo é como de alguém que diz: 3 já está bom, e eu não preciso mais do que isso. E o conformismo tem sido um dos nossos grandes inimigos, um dos vilões que tem roubado a igreja de desfrutar do melhor do Senhor. Se acomodam, se conformam com aquilo que estão experimentando, diante de um Deus que é Deus de novidade, que é um Deus que não teremos a capacidade em todos os dias da nossa vida de conhecê-lo plenamente, um Deus que pode nos oferecer sempre coisas grandes e novas. Mas quantas pessoas estão paradas, estagnadas, no meio de um lamaçal, paralisadas, conformadas com aquilo que estão vivendo e acreditando e se deleitando
no pouco de Deus. Estava nos planos de Deus uma vitória ampla e total. Mas Jeoás, ele respondeu a palavra profética com pouca fé, com um zelo insuficiente, revelando uma obediência mecanizada, quando nós não temos a revelação do Espírito Santo de Deus, e que por consequência veio a tolir a sua capacidade de perseverar. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus nos mostra que cerca de 50 anos antes desse encontro do rei Jeoás com o profeta Eliseu, ele nos deu um testemunho edificante de como ele se posicionou para atender o chamado de Deus. A bênção, ela não veio da noite para o dia. Ele perseverou. Afinal de contas, nós só chegamos ao auge quando nós superamos obstáculos. E diz a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 2, verso 1 a 15, que Eliseu, ele não deixou Elias um só instante. Ele sabia que Elias, ele estava muito próximo de partir, e ele queria estar ali quando isso de fato viesse a acontecer. Mas ele também queria algo muito especial de Deus. E nesse caminho chamado perseverança, antes de subir ao céu num redemoinho, e Eliseu dar início ao seu ministério, Deus, ele fez Eliseu passar por 3 cidades: Betel, Jericó e Jordão. E obviamente que cada uma dessas localidades, ela tem um significado espiritual. Assim como as 12 portas estabelecidas no muro de Jerusalém têm um significado espiritual. E cada um desses lugares trazia uma revelação ou algo importante, assim como tem hoje também um significado importante para a sua vida e para a tua vitória. Betel nos remete a comprometimento. Foi ali que Deus, ele fez uma promessa a Jacó em sonho. E foi ali que ele decidiu estabelecer um compromisso com o Senhor. Jacó, o enganador. Foi ali que ele decidiu estabelecer um compromisso com o Senhor. Jericó nos remete a guerra e conquista. Foi ali que Josué, ele lutou, ficando bem claro quem era vencedor e quem era escravo. Deixando para nós uma mensagem muito clara: queira a guerra ao invés de aceitar a escravidão. Queira a guerra ao invés de aceitar a escravidão. Sabe por quê? Porque a guerra, ela tem um tempo definido, enquanto que a escravidão não tem, ou pode não ter fim. Jordão nos remete a um lugar de começo, onde Elias, depois de atravessar o Jordão, ele é elevado aos céus e oficialmente tem início ao ministério do profeta Eliseu. E isso aponta para um lugar de santificação. Comprometimento, guerrear, santificação. Nada é coincidência quando nós estamos na presença de Deus. Nós precisamos perseverar em quê? No comprometimento. Nós precisamos perseverar guerreando. Nós precisamos perseverar a santificação. Porque a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 2, verso 9, que depois da perseverança de Eliseu manter-se junto ao profeta Elias, na expectativa de receber algo inexprimível da parte de Deus, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. E aí você já conhece bem qual foi a resposta de Eliseu. Ele disse: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. E o Senhor
lhe concedeu no seu ministério 2 vezes mais milagres do que Elias experimentou na sua carreira como profeta. Perseverar. Essa é a orientação final que emana da sala do trono da graça de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Hebreus no capítulo 10, verso 36 diz: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa do Senhor. Nessa noite, Deus entrega o plano para a tua ampla vitória. E de maneira muito resumida eu vou dizer para você, primeiro, por tudo aquilo que eu acabei de dizer, para que você fique bem atento. Primeiro, não fique parado. Tome posicionamentos agradáveis diante dos olhos de Deus. Saiba que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Nada de votos falaciosos. Seja sim o teu sim, não o teu não. Nada de parar em zona de conforto, porque isso é um trampolim para a perda do foco, para a perda do alvo. Nada de desânimo, porque não se ganha nenhuma batalha com desânimo. Não se recebe a glória do Senhor com desânimo. Não se vive a unção de Deus com desânimo. Toma o arco e flechas. Tome posicionamento agradáveis. Retese a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Esse é o primeiro passo. O segundo, nas suas decisões diárias, diga sim à vontade de Deus e não à voz interior, para se manter debaixo da cobertura de Deus, porque o Senhor diz: sem mim nada podemos fazer. Terceiro ponto, amplie a sua visão espiritual, removendo 3 pedras de tropeço: a falta de proatividade, a falta de comprometimento, a falta de uma atitude mental positiva, para você poder visualizar melhor o seu alvo, o alvo da tua vitória. E o quarto ponto, persevere no teu comprometimento, guerreando na santificação, porque Deus está te entregando uma vitória que não é parcial, é uma vitória ampla e total, e nós vamos colher na proporção e na medida daquilo que nós estivermos plantando diante do altar de Deus, diante dos olhos de Deus. Esse é o plano para a tua ampla vitória. Simples, mas existem coisas que Deus e eu não podemos fazer por você. Mas nessa noite, Deus nos sacode para mais uma vez estarmos focados naquilo que é virtuoso, aquilo que vai trazer benefícios para as nossas vidas, aquilo que pode mudar a nossa história de vida. Não deixe para amanhã aquilo que você pode e deve fazer no dia que se chama hoje. Existem 3 vozes daninhas trabalhando contra a voz de Deus diariamente: a sua voz interior, a voz do mundo e a voz de Satanás. Nós estamos diante de uma guerra espiritual diária e real. Por isso, quão importante é quando nós recebemos a palavra de Deus e a nossa reação, ela é imediata. É isso que Deus espera ver em nós. Uma rápida reação para que Deus possa começar a trabalhar em nossas vidas. Não deixe que nenhum espírito de culpa, nenhuma inércia do passado venha limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Nesse momento em que a palavra é liberada, Deus sabe o que você está passando. Deus conhece o seu coração.
Deus, Ele sabe a maneira como você está vivendo a sua vida espiritual. Portanto, aquilo que está sendo liberado para a sua vida não é coincidência da parte de Deus. Ainda que não seja motivo de alegria o que às vezes escutamos da parte de Deus, mas deixa Deus trabalhar. Deixem Deus trabalhar. Deixem Deus trabalhar, porque o caminho de Deus, ele é perfeito. A nossa vontade, ela quando muito, ela será boa e agradável, mas ela nunca será boa, agradável e perfeita. Por vezes temos planos, por vezes temos conhecimentos que acreditamos que vão dar resultados, vão reverter determinadas situações em nossas vidas, quando na verdade nós precisamos viver aquilo que Deus está falando para nós, ainda que seja oposto, ainda que seja divergente do que gostaríamos de fazer, do que estamos pretendendo fazer. O que importa é fazer o que Deus fala, porque se estivermos fazendo algo que Deus não está falando, em vão será o trabalho, em vão será a vigilância. Amém? Esse é o plano para a tua ampla vitória. Não fique parado. Preste atenção nas suas decisões diárias. Amplie a sua visão espiritual e persevere em coisas que são agradáveis ao coração de Deus, para que Ele possa pelejar a sua luta e te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para liberar, dividir, compartilhar com a igreja nessa noite. Eu convido a igreja a se achegar no altar de Deus. Você que ainda anseia por um toque